Olá, bom dia! Hoje é dia 9 de agosto de 2025, sábado. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos mais uma vez, depois de uma noite de descanso, e o Senhor nos permite ter mais esse dia, pela graça dele. O nosso texto está na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21, quando Paulo apresenta as obras da carne, nem todas elas, porque ele fala coisas semelhantes a essas. O texto nos diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu outrora vos disse, novamente previno, de que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Estamos, portanto, falando aqui das obras da carne que Paulo colocou no segmento dos relacionamentos interpessoais. E vimos já a inimizade, a porfia. Hoje vamos tratar do zelo, ou zelos, e também das iras. Primeiramente, os ciúmes, é a tradução que temos. A palavra que nós temos em português, ciúmes, é a tradução da palavra grega zelos. Então, poder-se-ia ter traduzido, zelo. Simplesmente transliterava e nós temos um entendimento que zelo realmente é esse cuidado. E o ciúme, de certa forma, tem esta conotação, que é o cuidado com alguma coisa. É o zelo por alguma coisa. Só que, nesse contexto de obras da carne, este zelo, este cuidado, passa a ter a conotação de uma ação egoística, de posse exclusiva, saindo então da esfera daquilo que é normativo, comum, razoável, do cuidado com os bens materiais, com as pessoas, para se ter a ideia de que são posse sua exclusiva. Então, é o cuidado, é o apego, é a devoção exacerbada, profunda, em relação, sobretudo, às pessoas. Daí, muitas das vezes, vemos que o resultado dos ciúmes chega à violência e à própria morte. Expressar a palavra zelos no sentido de ciúmes vai ocorrer 35 vezes no Novo Testamento, seja como substantivo ou como adjetivo. Há duas maneiras de manifestação. Uma de caráter positivo, que é o zelo, e o cuidado, como eu já disse, adequado, próprio, com relação às coisas, evitando que se desgastem desnecessariamente, evitando o uso abusivo e excessivo para que venham a sofrer a deterioração rápida. Então, em manter aquilo que você tem, às vezes com certos objetos, certos bens. Mas há o caráter negativo, que é esse caráter de inveja, de ciúme, de controle, de posse, de senhorio, de dono. Então, aquilo que é, de certa maneira, até bom e positivo, se corrompe ou é corrompido por causa da nossa natureza tendenciosa ao pecado e se transforma em uma obra da carne, que aos olhos do Senhor pode configurar como um pecado. Porque é preciso entender, por exemplo, a Escritura diz que o Espírito Santo tem
ciúme de nós. Isso é interessante, né? E não é uma obra da carne. Paulo está dizendo que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ou seja, zelo profundo em nos guardar, proteger, mas evidentemente jamais vai nos violentar. Outra obra da carne são as iras. Timi não é bem raiva, né? Porque raiva seria orgueiro. Ira aqui tem um conceito de explosão, vamos assim dizer, algo momentâneo, um descontrole breve, não permanente como a raiva ou o ódio. A raiva e o ódio são sentimentos que corroem, que desfazem a estrutura essencial da bondade no ser humano. A ira é não estou dizendo que ela é sempre boa, mas a ira é essa manifestação momentânea. É como se fosse, chamamos aqui nas Minas Gerais, né, fogo de palha. Não há prolongamento. A palha seca, ela se consome rapidamente e também se desvanece. Essa palavra vai acontecer ou aparecer por 18 vezes no Novo Testamento. E as suas manifestações são positivas e também não necessariamente ruins ou más. Sentido positivo é a manifestação contra o mal. João, capítulo 2, versos 13 a 17, Romanos 2, 7, 8, em que nós somos levados a nos irarmos contra o que é mal. Jesus, por exemplo, se irou no templo contra os vendilhões, porque profanavam a casa do Senhor, porque profanavam o nome do Senhor. Então, ele diz assim, o zelo, o ciúme da tua casa me consome. E ele então manifestou a realidade da sua ira. Veja que o zelo, o ciúme e a ira seguem juntos. Quando você vê alguma coisa de profanação, de deterioração, de violência àquilo que você tem sob seu cuidado, sob a sua guarda. É isso aí. Então, é a ira. Eu vou ilustrar aqui. Você tem um automóvel, carro. Tá? Então, quando alguém, você tem um zelo, cuidado com ele, e alguém vem e risca, e depreda, ou amassa, então a tendência sua é irar-se, mas você não pode ser dominado por ela. Então, vejam bem que a ira pode ser um sentido positivo se é a manifestação contra o mal. E, portanto, não é necessariamente pecado. Irar. Por isso que a Escritura diz, irai-vos e não pequeis. A ira não é necessariamente um pecado. Se a sua ira é absolutamente infundada, então ela é fruto da carne. Mas se a sua ira é uma ira contra o mal, então ela não é necessariamente pecado, mas é muito próximo, né? Porque o nosso senso de justiça nem sempre está em consonância com o de Deus. E muitas vezes o orgulho é fruto, ou aliás, o ciúme é fruto do orgulho e da nossa excessiva sensibilidade pessoal e individual. Então, não é contra o mal, mas sim contra o nosso próprio sentimento egoísta individual. Que Deus nos abençoe para que estas obras da carne, seja o ciúme ou a ira, fiquem longe de nós. E que, se acontecer de nos irarmos, seja contra o mal, a favor do bem. Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.